As empresas de tecnologia americana que vinham entregando bons resultados em termos de desempenho de suas ações passaram por uma semana um pouco mais nebulosa, com bastante volatilidade naqueles nomes premium, do setor de inteligência artificial. Estaríamos ou não diante de uma bolha? E em Nova York tivemos a eleição de um socialista para a prefeitura, com propostas bem populistas. Nós, latino-americanos, conhecemos tantas propostas populistas, nos nossos políticos, a gente está vendo isso nos Estados Unidos também, com efeito sobre o mercado imobiliário. Quais são essas propostas? Como elas afetam o mercado imobiliário? Quais são os paralelos que temos? E como isso dialoga com processos no mercado imobiliário, também verificados no Brasil? É isso que vamos discutir hoje. Além disso, falaremos também no nosso Compra ou Vende sobre os resultados da Qualcomm, os resultados da Multiplan e também se é a hora de comprar ou não B50. Fora a nossa dica cultural. Está começando mais um Empíricos Podcast, seu podcast semanal sobre investimentos. Meu nome é Matheus Espí, sou analista de macro e política aqui da Empíricos e estou num papel diferente hoje. Já estive nesse lugar antes, no lugar da Larissa, mas ela não pôde fazer o episódio, então convidei o meu colega aqui de Baia, o Caio Araújo, E aí, Caio? Tudo bem, Matheus? Tudo bem? E hoje com um convidado muito especial, analista de ações do BTG, Marcel Zambello. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Matheus? Boa tarde aí. É um prazer aí falar com vocês aí sobre as principais pautas aí da semana. O prazer é todo nosso recebê-lo aqui. E antes da gente começar, fica aqui a sugestão para você conferir no link que está na descrição a nossa promoção de Black Friday, a Black Friday da Empíricos, que você consegue acesso a todas as carteiras da casa pelo preço de uma única carteira premium. Se você tem interesse, vale conferir no link aqui da descrição. Então, sem mais delongas, eu quero começar logo com o tema que dominou o mercado internacional hoje, que hoje não, nos últimos dias, basicamente, que foi essa retomada de volatilidade. A gente teve meses muito bons para as ações nos Estados Unidos e no início de novembro, entretanto, a gente acabou passando por um período de maior volatilidade. Paralelamente, a gente está tendo uma temporada de resultados. Uma temporada de resultados que, de maneira geral, tem sido positiva, inclusive dos nomes de tecnologia, por mais que, em alguns casos, a gente tenha visto os investidores pensando uma ou outra coisa no interior do resultado para justificar algum ajuste de posição, realizar lucros. E agora, mais recentemente, voltou para as mesas de debate do mercado se estamos ou não numa bolha. Na sua opinião, na sua avaliação, estamos? Sendo bem pragmático, não. Acho que tem vários fatores, assim, a gente até pode discorrer bastante sobre o assunto, mas sendo bem pragmático, respondendo se estamos numa bolha. A resposta é não, seja por qualquer métrica que você analise. Então, por exemplo, se você pega lá o pico da bolha lá nos anos 99 e 2000, você pega o S&P, estava negociando aqui próximo de 50, 55 vezes lucro, enquanto hoje, se você pegar aqui as Mag 7, estão mais próximos aqui de 30 com 35. Então, assim, em termos de valuation, você já tem uma diferença aqui muito grande, Eu acho que outro ponto que também é importante, além de olhar essa questão de valuation, do múltiplo, como é que está a questão de retorno que você pode obter, é você olhar aqui também como é que está sendo financiado esses deals, tá? Apesar de até nas últimas semanas está tendo alguns deals aqui sendo feito via dívida, ou até algumas operações que são muito circulares. E, em geral, quando você olha aqui toda a onda de inteligência artificial nos Estados Unidos, são basicamente poucas empresas que estão liderando esse investimento. Tá? Então, aqui a gente destaca sempre Microsoft, a Amazon, Alphabet, Meta e Oracle. Se você pega aqui essas 5 companhias, basicamente você está investindo aqui na casa de 420 bilhões em 2025, e no ano que vem deve ultrapassar aqui uns 550 bilhões. Então, assim, grande parte desse investimento está sendo financiado por poucas empresas, e uma métrica que a gente aqui gosta bastante de analisar é o seguinte: como é que está sendo financiado esse investimento, esse CAPEX? Basicamente, a geração de caixa, tá? Se você pegar aqui o CAPEX sobre a geração de caixa das companhias, está na casa de 70%. Então, assim, fazendo uma conta aqui, basicamente você ainda tem um free cash flow excedente. Então, assim, no limite, você poderia aqui até acelerar esse CAPEX dos próximos anos, considerando que grande parte desse investimento é geração de caixa própria, e quando você olha no balanço dessas 5 Big Techs, elas são basicamente aqui caixa líquida, então elas têm mais caixa do que dívida. Então, quando você olha aqui nessa estrutura, que é um mercado que ele cada vez mais é concentrado, ele é um mercado que ele se autofinancia e ele é extremamente circular, a gente vê aqui vários drivers positivos. Então, por exemplo, as duas principais questões que eu acho que é importante debater. Então, valuation, acho que ele é exigente, sim, com certeza. Tem uma questão aqui que ele está um pouco distante
das médias históricas, mas uma coisa que eu gosto sempre de reforçar muito é a questão de você ter basicamente companhias com escala, alcance, barreira de entrada. Então, o que eu falo é o seguinte, por exemplo, em toda a questão de corrida de AI, a gente acompanha também muito o mercado chinês, né? Porque você teve todo aquele efeito do DeepSeek. Então, acho que o ponto interessante para você olhar é a questão de financiamento. Então, assim, a gente não vê player chinês, a gente também não vê nenhum grande investimento público na China chegando perto desse CAPEX. A gente vê um CAPEX mais ou menos na China na casa de 50, 100 bilhões, enquanto nos Estados Unidos você está rodando aqui na casa de 400 para 500 bilhões. Então, em termos de financiamento, a gente vê que os Estados Unidos está bem na frente. Então, esse acho que é um ponto bem importante, pensando aqui em ciclo de tecnologia, ciclo de AI. O segundo ponto que eu acho bem interessante é o seguinte, né, que o pessoal fala a favor da China. Por mais de 50% dos pesquisadores de AI eles são chineses. Só que a grande questão é toda a infraestrutura de educação de ponta, ela está nos Estados Unidos. Então você pega aqui, tem mais ou menos 2/3 das grandes faculdades lá fora, aqui basicamente Estados Unidos, que tem os melhores cursos, os melhores programas de pós-doutorado voltado principalmente aqui para a inteligência artificial. Então, o que acontece é o seguinte, o cara vai lá, ele se forma na China e muitos deles acabam ou por questão profissional ou até pela questão financeira, fazendo a migração e indo para os Estados Unidos. Então, você tem basicamente essas duas vantagens aqui competitivas quando você vê Estados Unidos e China. Primeiro, a questão de capital. Segundo, a questão aqui de mão de obra. E terceiro, que a gente vê mais clara, é que essa postura mais positiva do governo americano em termos de investimento e entrada aqui no setor de inteligência artificial, quando você pensa aqui em termos de estratégia nacional. Então, assim, a gente viu aqui movimentos claros, como, por exemplo, a compra aqui de 10% da Intel, você vê toda a questão de participações do governo americano mudando um pouco a oratória e o discurso da administração Biden ou dos governos anteriores, focando muito mais em investimentos privados para você conseguir aqui superar a concorrência chinesa. Então, acho que esse é um ponto bem importante, esse apoio político, principalmente quando você pensa em AI. Acho que o único ponto que a China tem uma vantagem competitiva em relação aos Estados Unidos é a questão aqui basicamente de energia, tá? Quando você olha aqui em termos de, dado toda a demanda que você vai ter de energia, seja solar, eólica, enfim, nuclear, ou até de carvão, quando você olha aqui na China, eles têm uma produção principalmente de renováveis muito mais barata e atraente do que nos Estados Unidos. Então, assim, um exemplo que eu gosto muito de falar, que a gente comenta é o seguinte, pô, você tem hoje no globo, se você tiver que elencar aqui qual a companhia mais importante no mundo, no globo hoje, sem dúvida nenhuma a TSMC. Foi uma companhia que é líder de mercado, toda a parte de produção, de fabricação de chips passa por ela. Então, assim, basicamente o mundo moderno, seja a computação, eletrônicos, enfim, toda a parte mesmo de robótica mais avançada não existe sem ela. E ela recentemente anunciou aqui um investimento na casa de quase 100 bilhões no Arizona. Só que o fato interessante é o seguinte, você tem toda a questão política da TSMC, está investindo nos Estados Unidos, só que o custo para você fabricar nos Estados Unidos é quase 5 vezes maior do que você fazer aqui em Taiwan. Então, assim, são projetos que quando você pensa em médio e longo prazo, eles não são muito sustentáveis. Eles são muito mais projetos marginais para você conseguir deslocar parte da sua cadeia de produção, mas pensando em médio e longo prazo, dadas as diferenças de custo, muito provavelmente eles não deveriam continuar, mas só para ver toda essa questão, pô, se tiver qualquer estresse geopolítico, pelo menos eu estou minimamente aqui assegurado em termos de fornecimento de chip. Então, acho que esse é um ponto aqui bem importante quando você pensa independência aqui, independência tecnológica dos Estados Unidos. Então, acho que esse ciclo de AI ele ainda vai bem longe, ele é um ciclo que a gente ainda vê começando. Que nem eu falei para vocês, se você pega aqui, por exemplo, todo o ciclo de investimento que a gente teve em 2025, ele acelerou na comparação aqui com 2024. Então, todas as métricas indicam que os próximos anos ainda devem ser de aceleração aí de investimentos. Eu concordo com você, cara. Eu não vejo uma bolha, não. Né? Se a gente pega os comparativos, tem até, se eu não me engano, foi o pessoal da Bridgewater que chamou atenção para isso, que historicamente, se você pega a bolha mais recente que a gente viu da .com ali, que ficou no imaginário do pessoal e que, como tinha a ver com tecnologia, o pessoal puxa muito a comparação. Em certa altura, de 99 para 2000, propriamente dito, você já tinha um espalhar de desempenhos, né, que era de muita euforia para todos os nomes. Hoje você tem o contrário disso. Você tem uma concentração exacerbada na explicação do desempenho dos índices em poucos nomes. Né? Ou seja, você tem esses caras que basicamente explicam essa puxada de CAPEX, né, esses caras explicando o retorno e chamando todo o investimento dos investidores em geral no mercado. Então você não tem aquela disseminação
típica de bolha, né? Que todo mundo vai para todo o dinheiro. Parecido mais com aquele fenômeno das meme stocks, né? Quando você começa a investir tudo que é meme, tudo que é meio piada. E daí tem, claro, a dúvida, né? Quando virar o retorno sobre o capital investido, né, que é uma dúvida que é válida de se ter. E em paralelo, eu acredito que né, daí olhando para o que está acontecendo propriamente, a gente tem 2 nomes divulgando resultados essa semana que são um pouco mais importantes e estão um pouco na fronteira desse debate também de inteligência artificial, de semicondutores, etc., que é a AMD e Palantir. Né? Eu vou querer também ouvir um pouco da sua opinião. E da mesma maneira, por exemplo, Palantir não divulgou um resultado ruim, né? E mesmo assim as ações sofreram. Né? Eu vejo que muitas vezes os investidores no mercado amplamente, né, muito mais informacional do que no passado, né, eles procurando um motivo para realizar depois de um rally, né, e a gente viu um rally, principalmente eu citei aqui essa janela de tempo depois daquela correção de abril, né, eles procuram algum motivo para realizar. E a gente já vê essa vontade de realização, se vocês prestarem bem, desde a semana passada. A gente esteve aqui nesse podcast também comentando a decisão de política monetária do Federal Reserve e o tom duro, né, já fez com que houvesse alguns investidores já querendo mudar um pouco a postura por conta daquela tom duro que não necessariamente você contrataria um corte de juros para dezembro. Isso, claro, já começou a gerar um certo impasse. Fechou o mês, virou o mês. Como tinha sido um mês bom, né, de outubro para as ações de maneira geral, e tipicamente, se a gente pegar do dia 27 de outubro até o final do ano, a gente entra naquela janela que chama de rally de Natal e não houve uma correção, talvez a gente tenha encontrado aqui uma janela para correção e depois encarar um rally. Talvez tenha acontecido um pouco disso, um fenômeno mais comportamental dos agentes financeiros. É muito mais difícil você tentar capturar isso com tecnicidade, mas parece que é um comportamento desse tipo. Mas aproveitando, já que a gente já está aqui num período um pouco mais avançado da temporada de resultados, eu queria colher a sua opinião também sobre esses 2 resultados, se é justificada a correção que se deu sobre eles e também sobre a temporada de resultados como um todo. Eu queria a sua avaliação dela até aqui. Tá, se você quiser diferenciar, né, ela no geral e os nomes de tecnologia, fica à vontade. Tá, então acho que essa temporada, quando você olha aqui, o primeiro ponto que é importante destacar é o seguinte: o consenso estava esperando crescimento de lucro na casa de 8%. Eu olhei até, inclusive, hoje de manhã está quase 12% na comparação anual. Então acho que esse é o primeiro ponto. Você tem basicamente aqui o terceiro trimestre de crescimento de 2 dígitos de lucro líquido das companhias. E outro ponto que também vale a pena destacar é o seguinte: você tem um crescimento do setor de tecnologia, que a gente vem bem falando, de quase 20%. Então, grande parte dessa alta dos lucros, quase 70%, é do setor só de information technology. Então, assim, contribui bastante para essa narrativa que a gente está vendo aqui de concentração, mas é uma temporada sólida. É uma temporada que, quando você olha, ela cresce 2 dígitos, ela supera o consenso, ela provoca várias revisões de preço-alvo do S&P e também aqui de target para 2026. Acho que a única diferença, quando você olha aqui comparado com o 1T25 e 2T25, é basicamente a questão que a gente fala muito de surpresa. Aqui que basicamente, como é que as ações estão reagindo após a divulgação dos resultados. Tá? E o que a gente está vendo é basicamente o que o Matheus bem comentou. Empresas que divulgam resultados bons, quando você olha aqui a comparação entre o lucro por ação reportado e estimado, mas o papel não reage. Se você pegar aqui até agora, você tem uma surpresa média aqui, uma variação do preço das ações, na casa de quase 0,3%, 0,4% depois do resultado quando você pega o preço de fechamento, contra uma média histórica aqui de mais de 1% quando a empresa divulga aqui um resultado positivo. Então isso basicamente reflete muito essa questão que a gente vem falando, assim, um mercado que ele andou bem, ele já não está num valuation atraente, e é muito interessante observar o seguinte, né? Esse fenômeno aqui de 3 anos do S&P subindo mais de 20%, ele é extremamente raro. A gente está quase caminhando aqui para um triplete do S&P subindo mais de 20% ao ano nos últimos 3 anos. Então a barra está mais elevada, as companhias estão entregando. Então é basicamente assim, eu gosto de fazer a seguinte comparação. Ele é como se fosse um bom funcionário, você sabe que ele é bom, ele entrega bom resultado, mas o bônus ou o salário dele já está muito puxado. Então fica difícil você justificar aqui um re-rating nessas condições. Então acho que essa é a grande diferença em termos de exigência, em termos de resultados reportados, mas é uma temporada que ela ainda é bastante sólida. Lembrando aqui que os cortes de juros eles estão só começando aqui pelo Fed. Muito provavelmente você deve ter uma taxa terminal aqui lá na casa de 3%, lá para o final de 26, começo de 2027. Então assim, quando você olha do ponto de vista micro, as coisas estão performando, assim, não tem dúvida. Tem mais uma questão muito maior de discussão
sobre questão de valuation e assimetria de risco-retorno. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E lembrar sempre o seguinte, quando a gente olha aqui para, diferente do Brasil, nos Estados Unidos é muito mais importante você olhar aqui para guidance do que para resultado reportado de fato. Você pode ter um resultado excepcional, mas se você divulgar um guidance um pouco abaixo da expectativa do mercado, as suas ações elas acabam refletindo, enfim, acabam repercutindo de maneira negativa. E falando especificamente desses dois resultados que você comentou, sim, eu concordo, Palantir foi um resultado bom, você teve aqui superação de lucro, você teve expansão de margem, tanto no trimestre quanto no guidance, mas basicamente o que você teve aqui é o papel caindo quase 8 com 10 depois da divulgação. A gente acredita que é muito mais por uma questão de narrativa, é muito mais por uma questão de valuation atual, e muito mais pela questão do mercado, ele está cada vez mais concentrado em nomes mega caps. Então, assim, a gente vê uma narrativa muito mais favorável para esses players por alguns motivos. Principalmente porque você tem um monopólio natural. Acho que é mais fácil você imaginar quem vão ser os vencedores de infraestrutura do que quem vai ser o vencedor na parte de software, que é a Palantir, porque basicamente o mercado precifica a Palantir como se fosse o grande vencedor do software, negocia aqui na casa de 80 vezes receita. Vai ser vencedor? Não sei. Mas se eu tiver que apostar, por exemplo, na probabilidade de quem vai ser vencedor, Microsoft ou Palantir, óbvio, cada um do seu setor, acho que a aposta fica muito mais fácil para a Microsoft, que há 40 anos sempre lidera aqui o top 10 do S&P no setor de tecnologia. Então tem toda essa discussão, que eu acho que quando você olha a temática de inteligência artificial, é mais fácil você vislumbrar quem vão ser os ganhadores de infraestrutura, mas quem vão ser os ganhadores na parte de aplicação, na parte de software, que também já entra na questão aqui, pô, como é que a gente vai monetizar? Qual vai ser o retorno desses investimentos? Acho que a grande questão é, construindo toda essa infraestrutura, a gente não sabe quem vão ser os ganhadores, como é que vão ser as aplicações, a gente tem um vislumbre. Mas o que a gente sabe é o seguinte, quando você olha para a infraestrutura, ela está aí, ela tem uma demanda colossal, e você tem aqui basicamente um gap que ele é muito mais da parte de oferta. E tem um dado que eu achei que é muito curioso que eu vi, você comentou bastante aqui da questão da bolha.com, da .com bubble. Quando você olha aqui, por exemplo, lá para 99, 2000, pô, os players que conseguiam entrar, cara, era basicamente uma empresa que ia vender ração de cachorro, o cara colocava o site aqui dele e o cara queria listar a companhia dele. Na corrida de inteligência artificial, você tem um CAPEX que ele é monstruoso, você não tem a mínima condição de competir. E outro ponto que eu acho que também é muito importante, que você tem aqui um efeito muito relevante, é o seguinte, quando você olha na economia americana e você olha para o Russell 2000, 40% das companhias não são lucrativas. Então você tem um fenômeno que é que as companhias, a qualidade das companhias no Russell, ela não é elevada e quem é bom tá com o capital fechado. O cara viu, pô, tem uma companhia boa, tô entregando, mas basicamente o mercado não tá reverberando essa performance no preço. Pô, o cara vai lá e fecha o capital. Então você tem todo esse fenômeno da qualidade do índice, que eu acho que quando você olha para a economia e para a temática de AI, ele é muito mais favorável aqui para os grandes players. E quando você fala de bolha, também eu acho que tem toda uma questão, assim, uma incerteza em relação a pô, como é que vai ser a inteligência artificial. Eu acho que existem dúvidas de quem vão ser os ganhadores na parte de aplicação e de software, mas que a inteligência artificial é uma tendência estrutural, acho que não resta dúvidas. Por exemplo, se você pegar aqui um dado, que eu acho que é bem curioso, em toda a questão que a gente discutia, pô, a bolha.com, hoje, no mundo, você tem mais de 70% do globo que tem acesso à internet. E muito provavelmente essa deve ser a narrativa de AI. A gente não sabe a AI que vai surgir por causa da evolução muito rápida e exponencial, mas acho que não restam dúvidas que vai ser a tecnologia predominante que a gente deve ver aqui nos próximos anos. E também quando você olha em termos de infraestrutura nos Estados Unidos, basicamente você pega, por exemplo, uma companhia que nem a Amazon, os caras estão pegando propriedades de fazenda agrícolas no estado de Indiana e estão construindo lá um data center em menos de um ano, para gerar aqui mais de 2 gigawatts, que daria para sustentar quase 1,5 milhão de pessoas. Então, assim, são projetos muito grandes, robustos, não dá para competir com essas companhias, e eu acho que, assim, quando você olha todos esses fatos, é uma tendência estrutural. E voltando aí à sua pergunta, você falou de Palantir, acho que esse é um pouco a narrativa de Palantir, acho que a AMD, o resultado também foi bom, mas já teve o mercado antecipando aqui a alta recente, principalmente pela questão da parceria da OpenAI. E eu acho que quando você olha para essa categoria de companhia da AMD, óbvio, uma companhia excepcional, mas não está na mesma platô, no mesmo nível que essas hyperscalers, o que a gente vê é o seguinte, o cara vai desenvolver chip, não vai ter a mesma qualidade aqui da NVIDIA, mas ele vai querer, de certa forma, surfar essa onda. Tanto que ele já
concedeu aqui, se a OpenAI conseguir entregar alguns targets, eles vão conseguir aqui até quase 10% das ações da AMD. Então, acho que é muito mais nessa narrativa. O mercado já precificou na frente, o upside aqui da AMD cada vez mais acelerando nessa parte aqui de semicondutores, de chips para AI, e basicamente foi um resultado que foi non-event, marginalmente aqui é melhor, e o mercado puniu depois numa performance bem forte. Então, assim, subiu no boato, caiu no fato, e vamos olhar, acompanhar agora como vão ser as próximas entregas e como é que ela vai entrar também nesse mundo aqui de AI, porque a gente sabe aqui claramente que para você competir com esses grandes players aqui, é extremamente, no mínimo, desafiador, para dizer o mínimo. Legal, deixa eu até acrescentar duas questões aí nesse seu papo, Marcelo, que eu acho que é interessante. Então, pelo que eu estou entendendo do seu raciocínio, você espera, ou é uma pergunta na verdade, você espera que esse gap entre as mega caps, os principais líderes aí de mercado, aumente ao longo do tempo. E, acrescentando um ponto de risco aqui, essa questão envolvendo essa economia circular, né, em infraestrutura mesmo, né, das empresas tendo a receita interligada, né, principalmente essas empresas que estão mais no hype hoje, vamos dizer assim. Isso é uma preocupação? É algo que é debatido entre vocês? Como que funciona? Tá, acho que são duas dimensões. Eu acho que, primeiro, o ponto, quando você pensa do ponto de vista macro, em termos de grandes companhias, você vê a curva de juros está no steepening muito forte pela questão do endividamento fiscal cada vez maior. O endividamento fiscal maior, maior necessidade de juros. Se você tem uma necessidade maior de juros, fica mais difícil para o cara que é o mais small cap ele conseguir competir. Então, quando você olha em termos da estrutura da curva de juros, eu acho que esse ponto é muito claro. E outro ponto também, que é uma coisa mais estrutural da economia americana, é basicamente o seguinte, assim, é todo o fenômeno que a gente acompanha de economia em formato de K. E isso vale para pessoas, isso vale para trabalhadores, isso vale para países. Basicamente, você tem quem está em cima subindo mais e quem está embaixo caindo mais, seja pela questão de tarifa, seja pela questão de inflação, aqui olhando para as pessoas mais de baixa renda. Isso vale aqui também para companhias. Então, assim, o S&P, se você tirar as Mag 7s, por exemplo, um dado que eu gosto de olhar muito, porque além de olhar para receita e lucro, por exemplo, a gente gosta muito de olhar para CAPEX. Uhum. CAPEX é basicamente o investimento que você vai fazer aqui, agora, para colher lá na frente. E o CAPEX do índice aqui está na casa de 20% com 25%. Só que se você tirar aqui os hyperscalers, ele fica aqui na casa de 6% com 7%. Então, basicamente, você tem uma receita contratada futura muito baixa quando você olha para o grosso do índice. E você tem um consumidor americano que, quando você olha no estrutural, 2/3 do PIB americano ele é puxado por consumidor, mas a baixa renda, quando você olha que quase 50% da população está com muita dificuldade. Então, assim, em termos dessas companhias menores, obviamente você tem aqui que migrar para outros bolsões de clientes. Eu acho que também isso vale muito para a questão de financiamento, vale muito para a questão de small caps. E o que a gente vê quando você pensa aqui em tech é toda essa questão de cada vez mais você está expandindo o seu mercado endereçável para novas avenidas de crescimento, que a gente não vê nessas small caps. Então, assim, por exemplo, essa semana aqui você teve McDonald's reportando resultado bom, mas a grande questão é, mas para onde o McDonald's, para onde que a Coca-Cola, para onde que a Disney vai conseguir expandir? Eu não consigo comparar, eu não consigo ver o mercado endereçável desses players do mesmo nível aqui da hyperscaler. Você pega, por exemplo, a Microsoft, era basicamente software. Agora eu passei de software, agora não, né, mas nos últimos anos, passei de software para computação na nuvem, depois para computação pessoal, para videogames. Agora eu estou passando para infraestrutura aqui de AI. Mas eu tenho também aqui 30% na OpenAI, então eu também estou na parte de AI de software. E fora que toda a parte aqui de infraestrutura de AI, basicamente eles estão financiando aqui o CAPEX de todo o setor de utilities. Então, se você pega aqui o setor de utilities, a Meta tem um projeto para comprar energia em Louisiana pelos próximos 20 anos. Então, assim, é cada vez mais avenidas de crescimento, cada vez mais vantagens competitivas, que a gente não vê, pelo menos pensando agora, outros players conseguindo entrar. O que você vê é alguns players aqui, que nem você comentou aqui da OpenAI, que acho que é outro ponto que é bem importante da economia circular. Uhum. Aqui eu acho que a visão é um pouco mais cautelosa, aí eu concordo com você. Quando eu olho assim nos três principais pushbacks da temática de inteligência artificial, valuation não é tanto issue, óbvio, não é tão atraente. Concentração também eu não vejo como um grande problema, mas a economia circular é sem dúvida um problema, porque a gente viu até, inclusive, por exemplo, a OpenAI teve toda a questão de você ter uma receita na casa de 15 com 20 bilhões anualizado e uma entrega para fazer aqui de novos contratos de CAPEX na casa de
1,4, 1,5 trilhões e noticiário recente falando, pô, a gente vai precisar de alguma ajuda governamental. Então, assim, esse é um dos grandes motivos também de por que o mercado está mais fraco essa semana. Foram basicamente aqui duas notícias. A primeira foi essa questão da OpenAI dando um alerta amarelo aqui, falando, opa, talvez eu não entregue aqui toda essa capacidade computacional e não vou ter o funding para entregar isso daqui. Você basicamente prejudica toda a cadeia. E a segunda grande temática é a questão que a gente está vendo na inteligência artificial, desses layoffs mais recentes, que você pega aqui, inclusive, o último dado de outubro, foram menos 150 mil vagas, que foi o maior valor nos últimos 20 anos. Você tem toda a questão aqui que agora, muito provavelmente, o Fed já estava antes, né? Mas vai ter que olhar aqui com mais carinho e atenção para esse mercado de trabalho, né? Porque, obviamente, você pressiona o mercado de trabalho, você pressiona também aqui na outra ponta o consumo. Mas, sendo bem pragmático, acho que investimento circular é sim o maior gargalo, mas também, naturalmente, quando você pensa no médio e longo prazo, as cadeias, os setores interligados, eles deveriam expandir. Inclusive, acho que um ponto bem interessante é o seguinte, quando você pensa em aplicação de AI, o setor que ele está mais devendo, que ele está mais lag e que tem grande potencial, é o setor de saúde. Que é um setor que a gente gosta no estrutural, é uma das piores performances aqui no S&P em 2025. Você tem toda a questão de funding, toda a questão regulatória que a gente está vendo reverberando bastante aqui na questão do shutdown, mas a aplicação é brutal, seja de medicina diagnóstica, seja de laboratórios, seja a parte de life science. Então é um potencial muito grande que ainda não se concretizou. E a própria NVIDIA é muito vocal do potencial aqui desse setor quando você pensa nos próximos anos. E assim, é um valor que foi zero destravado, zero, quando você pensa aqui em termos de aplicabilidade de AI. Legal. Cara, e você mencionou dos dados de emprego e a gente está com carência de dados de emprego, na realidade, por conta do shutdown que continua até agora, né? O shutdown, talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eles já tenham entrado em um acordo, quem sabe? A gente já está chegando em 40 dias, né? Hoje está fazendo o 38º dia desde o início do shutdown, os Estados Unidos não entraram em um acordo sobre o orçamento, e isso é importante para nós, porque na falta de dados que possam municiar o Federal Reserve na condução da sua política monetária, a gente perde a visibilidade para onde esses juros vai. E daí, consequentemente, onde esses juros vão, né, no caso. Consequentemente, a gente perde também um pouco do senso de quanto de margem outras regiões vão ter para cortar juros, e a condução de 2026 vai ser outra incógnita. Né? É um pouco... O shutdown continua, sem previsibilidade. Até houve algum rumor sobre o Hakeem Jeffries e ter ido, né, o líder dos democratas na Câmara, ter ido até a Casa Branca para tentar fechar um acordo com 40 dias. Mas parece que o Mike Johnson já falou, não, estou mais pessimista sobre o acordo. Então, sem os dados, a gente fica a cabo desses dados privados que, nessa semana, especificamente, mostraram fraqueza adicional, como você colocou. A gente tem visto, se eu não me engano, a gente até mencionou no episódio passado, que eu falei da economia em K, né, que você tem o CAPEX das empresas bombando e fazendo efeito sobre o PIB, mas você não vê isso materializar sobre o mercado de trabalho. Existe um descompasso, uma desconexão entre o que você está vendo na economia, que ainda se mostra resiliente, e o mercado de trabalho que tem mostrado uma fraqueza adicional. Infelizmente, não temos os dados oficiais, a gente tem dados privados e dados estaduais, né, os que estão ainda sendo divulgados, mas a trajetória parece ser um pouco dessa. Não sei se você tem um pensamento sobre isso? Não, eu acho que é bastante nessa linha, quando você pensa em shutdown, eu acho que a única questão que eu acrescentaria é que a narrativa nessa última semana mudou, né? Se antes, no começo do shutdown, todo mundo falava que não causava efeito na economia, quanto mais ele demorar, mais efeito ele causa. Mas, eu acho que outro ponto que é sempre importante lembrar é, quando você olha no histórico, a recuperação do PIB no primeiro trimestre, óbvio, tem toda a questão que o shutdown geralmente ele é no quarto trimestre, a recuperação no primeiro tri, ela é muito forte. Geralmente ela recupera quase tudo. Não tudo, porque você tem alguns investimentos que iam ser feitos do governo no final do ano, eles acabam sendo postergados para o ano que vem. Então você tem uma recuperação rápida quando você olha aqui em termos de shutdown. Mas eu comentaria só, adicionaria o seguinte ponto que mudou em termos como esse shutdown está um pouco mais extenso do que os outros. Você tem os yields agora mais pressionados, mas sempre lembrando aqui que a própria economia americana, mais de 80% do PIB dela é privado, né? Então assim, o impacto deveria ser muito pouco ou até marginal, porque chega num ponto que ninguém mais ganha com toda a questão do shutdown. Mas eu confesso que eu estou otimista, quando você considera que até os fatos mais recentes aqui, muito provavelmente você deve ter algum acordo nas próximas semanas. Mas enfim, quanto mais tempo demorar, pior em termos de impacto de percepção de risco aí. Exatamente. Passando para o próximo tópico aqui, que
a gente combinou era justamente para falar de outro evento que aconteceu nessa semana, que é a eleição. Eu vou comentar uma coisa que parece meio distante da nossa realidade, mas acaba dialogando um pouco com política americana, com o que tem acontecido no mundo. É a eleição de Zohran Mamdani, né, para a prefeitura de Nova York. É um democrata socialista, né? Ele coloca o termo democrata antes do termo socialista para tentar tornar mais palatável dentro do ambiente americano, talvez, não sei. É uma ala dentro do Partido Democrata um pouco mais extremada, posso colocar dessa forma, que ele se elegeu com propostas populistas, vamos colocar dessa forma. Nós aqui já somos bem familiarizados com esse tipo de proposta, né? Ônibus gratuito, supermercado estatal mais barato, e a que chamou bastante atenção é porque, de fato, Nova York tem um custo de vida muito alto e parte relevante do custo de vida de Nova York é o quanto a pessoa paga de aluguel, por exemplo. E eles estão numa escalada muito forte. Já vinha desde antes, mas a pandemia acelerou esse processo, né? Por mais curioso que isso possa parecer. E daí o pós-pandemia, melhor colocando. E agora tem a proposta de congelar aluguéis. Que a gente já viu isso em outras regiões do mundo, deu errado onde a gente já viu, mas ele está querendo propor. Não é trivial que ele consiga emplacar isso, tá? Porque existem algumas restrições. Mas eu queria ouvir de você, Caio. Você avaliou já esse tipo de coisa, por exemplo, Berlim teve um experimento parecido, né? E deu errado. O que você acha desse experimento de Nova York, talvez, se ele de fato caminhar para essa direção? Legal, vamos trazer um pouco do panorama de Nova York antes. O Marcel também, se quiser complementar, olha um pouco de US também, acho que seria bem interessante. De fato, a situação, quando a gente olha para o mercado imobiliário de Nova York, ela é uma situação desafiadora. Você tem, historicamente, a principal praça global de office, residencial e outros tipos de segmentos, mas que hoje vive uma crise de escassez, porque você não tem espaço para construir novos empreendimentos em Nova York. Lembrando que Nova York ele é cercado de água, né? Vamos dizer assim. E uma crise de affordability. Então, as pessoas estão precisando gastar mais da sua renda para poder morar de aluguel. Lembrando que nos Estados Unidos a cultura é bem diferente do Brasil, não é uma cultura de casa própria, né? O brasileiro, 90% dos brasileiros querem a casa própria. Nos Estados Unidos é uma cultura asset light, então o aluguel ele é muito mais presente do que aqui em São Paulo, por exemplo. E lá, se você olhar em Nova York, pouco mais de 30% do aluguel médio, da renda média das pessoas está sendo comprometida pelo aluguel. Isso é um valor historicamente elevado. E como você bem falou, tem crescido ao longo dos últimos anos, teve aluguel médio em algumas praças em Nova York que cresceu 60% nos últimos 3 anos. É quase o S&P que a gente estava falando agora. Então, é algo bem representativo e principalmente para a classe trabalhadora, a mão de obra um pouco menos qualificada, começa a dificultar uma questão de custo e você tem um êxodo das pessoas, as pessoas migram, saem de Nova York, e com isso pressiona também a ponta final de custos de vida em Nova York como um todo. Então é uma espiral desafiadora. Além disso, você tem algumas restrições ou alguns atrasos envolvendo o sistema ou o mercado imobiliário de Nova York, por incrível que pareça que eu estou falando isso. Mas existe um public housing decadente, então você tem 180 moradias públicas que são destinadas para a classe trabalhadora, que estão em processo de deterioração, não tem renovação de investimento. Hoje você tem uma burocracia muito grande para reforma e construção de novas casas, especialmente moradia popular. Então isso tem dificultado realmente a vida das pessoas, especialmente a classe média, a classe popular em Nova York e em alguns casos até os moradores de alta renda. Então é de fato necessário fazer alguma coisa. Agora, vamos para a proposta do Mamdani. No caso do Mamdani, nós temos uma ferramenta clássica errada, considerada errada por grande 98% dos economistas, que é o congelamento de preços, né? Tem alguns economistas que até citam, você quer acabar com uma cidade, a primeira coisa que você pode fazer é soltar uma bomba, a segunda é congelar os preços de aluguel. E a proposta do Mamdani basicamente consiste em suspender temporariamente o aumento do preço de aluguel. Esse aumento de preço de aluguel em Nova York, ele já existe um teto. O teto hoje em torno de 4% a 4,5%. Isso é revisado pelo board temporariamente. Então já existe esse cap. O Mamdani quer suspender esses aumentos
para uma parte das moradias chamadas de aluguel estabilizado, que representam em torno de 1 milhão de residências, ali, cerca de 27% do total das residências dos Estados Unidos. Isso não, ou seja, não é tudo, tá? Então, para deixar claro, mas é uma fração bem significativa da cidade. E, além disso, ele também tem uma agenda de construção de novas moradias, que, de fato, é algo que, na minha visão, é necessário. O ajuste de oferta ele precisa ser feito, e é um programa já trazido por outros candidatos ali, outros prefeitos em mandatos antigos também, e é algo desafiador, porque como eu falei anteriormente, eu vou falar isso depois também, a burocracia para a construção de novos imóveis é um ponto de atenção para Nova York, e tem dificultado muito toda a questão. Enfim, aí a gente vai para alguns pontos, né? Primeiro, o ponto de viabilidade. Como que ele vai fazer isso, né? Ele não pode dar uma carteirada lá e falar, não, agora não vai, vamos suspender os aluguéis. Não, não é assim que funciona. Ele tem que eleger os membros do board, o Rent Guideline Board, para poder fazer exatamente esse tipo de movimentação. Seja via consenso, ele tem que ter um lobby em cima disso. Existem vários membros do board que estão em processo de vencimento hoje de mandato, então ele tem liberdade para indicar novos membros. Isso pode acontecer. Se a gente olhar no Polymarket, né, que acho que tá na moda olhar o Polymarket, em torno de 55% das chances de ele conseguir efetivamente aprovar isso antes de 2027. Então, há uma possibilidade relevante disso acontecer no curto prazo, tá? E agora, quais são os efeitos, né? O que pode acontecer? Aqui a gente não tem muito segredo, a gente pode olhar o caso de Berlim, a gente pode olhar o próprio nos Estados Unidos, o caso de Cambridge, tem outros lugares que já aplicaram a suspensão de preço, o congelamento de preços, e no final das contas, o que a gente pode até enxergar no curto prazo é um leve alívio. Então, talvez no curto prazo seja benéfico, porque você de fato aumenta, melhora o affordability, o social melhora. No entanto, o médio prazo tende a ser muito danoso. Isso é porque você tem uma trava no investimento também, no final das contas. No momento que você congela o aluguel, em termos simples aqui, o empreendedor, o consultor, ele para de olhar para aquele segmento de casas, porque ele não vai entregar novos imóveis com uma remuneração congelada ou uma remuneração não atrativa. Lembrando que os custos nos últimos 3 anos também aumentaram, não foi só o aluguel, os custos de manutenção, os custos de construção também aumentaram. Então, esse é um ponto muito significativo. A viabilidade do investimento, ela praticamente acaba. E a gente tem um problema de escassez, então tende a aumentar o problema de escassez para esse tipo de moradia. Além disso, você tem outros pontos que é o desequilíbrio entre as praças ou entre os tipos de imóveis, porque esse consultor, esse investidor, ele vai buscar investimentos mais atrativos. Então, você pode ter um desequilíbrio em outros tipos de imóveis, fazendo com que tanto pode encarecer essa nossa nova tranche ou até enfraquecer o mercado. Aí depende um pouco, o histórico mostra resultados divergentes. E, além de tudo, assim, você tem, primeiro, aí umas questões mais pontuais. Mercados paralelos começam a aumentar. Esses imóveis hoje que seriam congelados podem perder um movimento de modernização. Então, como eu falei, o public housing já está deteriorado. Você pode ter uma nova tranche de imóveis ali com deterioração, com alta depreciação e desvalorizar toda a região como um todo. Então, o exemplo de Berlim, eu acho que ele é bem recente, ele durou 1 ano, basicamente, foi julgado como inconstitucional após 1 ano de vigência, então você não teve resultados já de médio e longo prazo que foram muito danosos, porque foi, entre aspas, cortado na raiz. Mas sim, houve esse desequilíbrio, houve também um ponto que eu achei muito importante citar, que é a ausência de migração quando você tem um aumento. Vou trazer um exemplo. Você mora numa dessas unidades que estão com aluguel congelado. Sua renda começa a aumentar, você pode ter um estilo de vida um pouco mais elevado, você pode agregar um conforto. No entanto, seu aluguel está congelado, você está muito bem acomodado naquela posição. Então, não há essa migração de fluxo de pessoas que conseguem aumentos, que conseguem elevar seu estilo de vida. E, portanto, esses aluguéis congelados ficam com uma parte da população
que, na verdade, não deveria estar lá, entre aspas, ou poderia estar em um lugar melhor, porque você tem, de fato, um aluguel muito mais barato que você teria em outras regiões. Então, esse também é um ponto super significativo. Então, assim, tudo caminha para ser uma medida que pode trazer danos significativos para o mercado imobiliário de Nova York. Como resolver é uma grande questão, sabe? Acho que criticar é muito fácil, mas como resolver também é uma grande questão. Ele trouxe esse ponto, acho que é um apelo muito popular, né? Você ter... Sim, a sim. principal proposta do Mandani é, de fato, o congelamento de preços, e é um apelo muito popular, e, de fato, existe um problema. No final das contas, o que a gente olha, principalmente consultando ali quem analisa realmente a região, quem está lá dentro, é uma necessidade de aumento de oferta de alguma forma. Então, você tem muita restrição para a construção de novos imóveis, para a modernização desses imóveis, e mesmo com essa ausência de espaço que eu citei, não é uma justificativa tão definitiva para ter uma restrição tão grande de oferta. Se você olhar Tóquio, por exemplo, que é uma cidade gigantesca, que tem restrição de espaço, o crescimento de oferta de novos imóveis é 2, 3 vezes maior que de Nova York. Então, existe uma burocracia hoje muito significativa. Há, de fato, alguns lobistas, alguns players importantes de mercado imobiliário que, para proteger os atuais residentes, especialmente olhando para a alta renda, também procurou travar algumas situações. A gente costuma comentar aqui, até brincar do NIMBY, né? Not in my backyard. Então, é um pouco desse... lembra um pouco desse sintoma, mas no final das contas é necessário trazer uma resolução no ponto de vista da oferta. Se isso vai ser possível durante um congelamento de preços, eu não sei. O que se estima é que necessita em torno de 500 mil novas moradias para ter um ajuste um pouco mais equilibrado de oferta e demanda em Nova York. E nos últimos 10 anos isso não chegou nem perto de acontecer. Então, entendo que seja uma situação crítica, talvez. Possa se tornar uma situação crítica nesse ponto. Essa terminologia do NIMBY é legal, né? NIMBY é not in my backyard, então é não no meu jardim dos fundos. E tem em São Paulo também. O que é a ideia? Normalmente você vê nessas zonas cosmopolitas, em regiões mais progressistas, tipicamente, que vamos supor, em São Paulo, não, precisa construir metrô. Precisa construir metrô. Então vamos passar um aqui do lado da sua casa. Não, do lado da minha casa não. Aqui não. Ou assim, precisamos de mais ciclofaixa. Vamos fazer mais ciclofaixa. Vamos fazer mais ciclofaixa. Vai passar aqui na sua rua. Não. Na minha rua, não. Aqui não. Aqui não pode. Isso acontece muito. São Paulo, eu citei aqui, mas Los Angeles, né, que é um polo mais progressista, cosmopolita também. Na Califórnia, teve muito disso para usina eólica. Então, vamos aumentar a capacidade eólica da Califórnia. Vamos colocar aqui, ó. Turbina bem aqui no seu jardim. Não. Aqui não pode. Então, esse tipo de coisa. E no Nova York tem também a mesma coisa. É um pouco do retrato, assim, desses grandes centros urbanos, né, com pensamento que não dialoga muito bem. Tem que fazer, mas aqui não, mas longe, bem longe, é um pouco disso. Você tem algum comentário sobre o tema? Não, só tem 2 pontos que acho que é curioso, né? Eu falei bastante da questão de inteligência artificial e a própria construção dos data centers, eles também entram nessa categoria, porque se você tem um data center perto da sua casa, até o pessoal está reclamando bastante da questão, custo de água e custo de energia vai aumentar de maneira muito significativa, né? Então, acho que segue bastante nessa linha. E falando especificamente do mercado de real estate, acho que até que eu acompanho um pouco lá de fora, que eu vejo 2 pontos muito importantes, que nem o Caio falou, né? É uma questão complexa e pelo menos a gente não vê solução no curto prazo. Mas quando você pensa do ponto de vista macro, acho que tem 2 variáveis aqui importantes, tá? Quando você pega toda a questão do Trump, que ele basicamente barrou todo o processo de imigração, grande parte dessa força de obra de imigração, que é uma mão de obra relativamente barata, ela era muito focada em projetos de construção tanto de manufatura quanto do setor imobiliário. Então, assim, você não tem essa mão de obra barata, o que obviamente encarece os preços e aumenta aqui o preço dos imóveis. E quanto maior o preço dos imóveis, você também enxuga aqui a liquidez do mercado. Então, quando você pensa em mão de obra, acho que é um evento contrário. E quando você pensa aqui também na estrutura de financiamento, acho que também é sempre importante lembrar que nos anos de 2020, 2021, no auge da pandemia, a taxa de juros foi para quase 0. Então, assim, tem muita gente que está financiado com mortgage a 0,5, 1, 1,5, e as taxas atuais estão na casa de 6, 6,5. Então, você vê uma situação muito interessante, que eu vi até alguns americanos comentando, que é basicamente o seguinte: o cara está pagando a mortgage dele, só que ele fala assim, cara,
eu vou ficar travado nesse imóvel durante 25, 30 anos, não vou refinanciar, não vou vender, porque eu não vou fazer uma trava, não vou trocar a minha mortgage por uma muito mais cara. Não faz zero sentido isso daqui. Então o cara não vende, o cara não se desfaz da casa dele e o cara fica travado. Historicamente falando, quando você olha para o mercado americano, o que fez esse mercado ter muita liquidez é o seguinte, é o cara comprar e vender muita casa e refinanciar a mortgage dele. Então, que nem o Caio bem falou, você tem esse mercado asset light, porque ele é um mercado que o cara compra a casa, paga 5, paga 10, paga 15, vê a taxa de juros mais barata, uma casa melhor, ele faz a rolagem. Então ele pega um imóvel mais barato, um imóvel mais interessante, uma taxa de juros tão atraente ou até mais barata e fica rolando. Então esse mercado ele vai sendo jogado para frente. E quando você vê agora, é uma situação que o mercado ele está travado, porque as taxas de hipoteca estão lá em cima, o cara não consegue pagar e o cara não consegue dar liquidez para esse mercado. E quem está entrando, também acho que esse é um dado bem interessante que eu peguei, quando você olha no mercado americano, há 25, 30 anos atrás, a média de idade do cara que estava comprando a primeira casa era 30. Hoje está na casa de 40. Então, assim, a affordability, que nem o Caio falou, ela tá bem desafiadora. E uma das soluções que eu vi, que também acho que é um dado curioso, não sei se serviria para Nova York, são os projetos que eles têm específicos, que são basicamente casas modulares, né? O cara faz um projeto de arquitetura, basicamente ele vai colocando uma casinha ao lado da outra. Acho que em Nova York não faria muito sentido isso, mas em comunidades menores acho que até faz sentido quando você pensa em affordability de comunidades mais carentes. Você tem alguma comparação do mercado imobiliário americano com o brasileiro? É possível fazer em algumas tranches. Eu entendo que Nova York seja algo muito peculiar. Você me provocou antes, falando um pouquinho de São Paulo, mas eu até entendo que o próprio Rio de Janeiro seja um pouco mais apropriado do que São Paulo nessa comparação. Porque São Paulo, ele tem área de expansão. Você tem um ritmo de construção aqui, está bem significativo, a gente vê no dia a dia e vê nos dados também. Sim. E tem área para potencial construtivo. Verticalizar. Tanto verticalizar e horizontal também em algum nicho. Tanto que o affordability aqui, ele é bem mais tranquilo, entre aspas, do que em Nova York. A gente está no cidadão médio aqui, paga em torno de 24% da sua renda em aluguel. E apesar do affordability em relação à hipoteca, né, a taxa de financiamento estar piorando, ou seja, a tendência é de piora, porque a gente está com um juro elevado, então esse juro imobiliário de 12% a 13% tem cada vez mais machucado, entre aspas, a renda de quem mora em São Paulo. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, porque o financiamento imobiliário está muito caro e, consequentemente, o aluguel transita nesse ponto também, ele acompanha. Então, a situação não está melhorando. Ainda assim, eu vejo um mercado muito mais saudável em termos de absorção, em termos de estoque, em termos de players, em termos até de últimos avanços no que diz respeito à regulação. Então, aqui, não estou dizendo que São Paulo é mais próspero que Nova York, acho que a história mostra o contrário, mas ainda assim você tem uma situação um pouco mais estável, tá? O aluguel cresce em ritmo razoável, nos últimos 12 meses na casa de 9%, então eu acho que esse é um ponto importante. Agora, ainda outro ponto também, você tem aqui alguns programas de incentivo à construção, que nos Estados Unidos também tem, mas aqui é uma vertente muito importante do atual governo. Então, Minha Casa Minha Vida, os programas até municipais, o Pode Entrar. Então, aqui você tem alguns programas de incentivo, especialmente para a classe popular, que estão fazendo efeito de alguma forma, né? Então, isso alivia um pouco alguma pressão de affordability, especialmente no ponto de vista de compra de casas. No Rio de Janeiro, até estava conversando com pessoas que moravam lá, no caso, ali você tem uma ausência de espaços nos principais centros e uma desaceleração, uma decadência também de algumas praças centrais. Então você convive com uma escassez de espaço, com uma desaceleração econômica forte nos últimos 10 anos, né? Então o empreendedor imobiliário saiu do Rio, ou os principais players ali ou saíram ou diminuíram muito seu investimento no Rio de Janeiro, mesmo as construtoras aqui que a gente acompanha listadas têm um ritmo aí, são poucas que atuam no Rio de uma forma mais intensa, né? Acho que Cirela é a principal delas, olhando para a média e alta renda, e um problema no que diz respeito ao custo de moradia. O affordability no Rio está na casa de 33%, por exemplo, mais próximo de Nova York do que se comparar com São Paulo. E lá você tem, de novo, essa escassez de espaço, a população indo cada vez mais para a periferia e um custo de vida mais elevado.
para essa classe social. Então ali você tem um paralelo talvez um pouco mais próximo, óbvio, da nossa visão aqui para as principais capitais brasileiras. Perfeito. Vamos para o nosso compra ou vende? Bora. Começando com o nosso convidado, mais que ilustre, Marcel. Compra ou vende? Qual compra? Eu compro, a gente gosta da tese, tem alguns dados bem curiosos. Então, se você comprou o seu iPhone, basicamente você colocou do valor do iPhone quase 3% no bolso da Qualcomm, que eles fazem circuitos integrados aqui. Então, a Apple depende da tecnologia da Qualcomm. E lá para 2018, 2019, a Broadcom tentou comprar ela, acabou não comprando por uma questão de segurança nacional do governo Trump. Então, assim, quando você olha esses dois atributos e também a questão de toda a expansão de infra de AI, a gente gosta bastante da tese. Perfeito. Eu acompanho você. Se você está comprando, eu vou comprar também. Eu não confesso que não acompanho essa tese tão de perto, mas eu gostei do que você me falou. É um nome novo para mim também, mas vou acompanhar o Marcel, né? O Enzo acredito que eu tenho até comentado aqui no próprio podcast da Empíricos sobre a tese, mas faz bastante tempo. Então é legal a gente trazer de volta, né? Compra ou vende Multiplan, que divulgou o resultado agora recentemente. O resultado foi no final da semana passada. A gente gosta do setor de shopping centers, né? Principalmente Iguatemi e Multiplan. Acho até que o resultado de Iguatemi veio melhor em termos de números, mas eu entendo que Multiplan, o mercado tem até interpretado de uma forma um pouquinho exagerada. De fato, você teve alguma pressão de custos em algumas linhas, mas ainda assim o nível de same-store sales foi bom, o nível de venda o pessoal já esperava alguma certa desaceleração. E entendo que seja um player que, por estar um pouco mais alavancado do que o ano passado, por exemplo, fez um movimento de recompra bem significativo, seja uma ação interessante para capturar a eventual queda de juros a partir do ano que vem. Então, com a redução do custo da dívida e uma manutenção de bons resultados em níveis de venda, acho que a qualidade do portfólio de Multiplan em shopping centers é inquestionável. Entendo que seja um player ali para capturar essa queda de juros que o pessoal não está olhando tanto. Né? Eu acompanho você, eu compro também, está presente na carteira do Vacas Leiteiras. No Double Income a gente tem o Iguatemi acompanhando mais a ideia do que tem no Palavra, tem no carteira também. Mas eu compro o Multiplan nessa cabeça que você passou. Você compra? Também gosto da tese. Acho que quando você olha para o setor de real estate, até shoppings premiums, Multiplan é com certeza referência e é uma bond proxy, né? Quando a economia vai mal, mesmo assim ele consegue performar, né? Bacana. Eu vou passar para o último compra ou vende, eu vou começar, que é B50, né? Os títulos do Tesouro IPCA+, indexados à inflação, portanto, com vencimento em 2050. Isso aqui trouxemos recentemente no Carteira Empíricos, né, uma atualização nesse sentido, foi acompanhando a tese da Laísa, nossa analista de renda fixa aqui da casa, e, bem, você deve ter visto, essa semana a gente teve reunião do Copom, né? E o Copom, ninguém esperava que ele fosse cortar juros, né? Ninguém esperava isso. Ele manteve inalterado a taxa de juros em 15%. Entretanto, havia uma ala do mercado, não vou dizer todos, porque havia um discurso muito alinhado, muito mais conservador por parte dos membros que compõem o Comitê de Política Monetária, né? Um discurso duro que já vinha sendo trabalhado já há algum tempo. Agora, já havia um flerte com a possibilidade da flexibilização do discurso. Ou seja, no comunicado que acompanha a decisão, era esperado que eles, porventura, pudessem mudar uma ou outra palavra, e aí sim, né, já dá um sinal de que esse ciclo de corte de juros no Brasil pudesse começar. Tanto é verdade que a gente teve, em outubro foi curioso esse movimento, né? A gente teve dois retratos em outubro. A primeira metade de outubro foi mais negativo. Os ativos brasileiros, inclusive o Bovespa, que agora está em cima de 150 mil pontos, chegou a ir para baixo de 140 mil pontos. Vários motivos explicam isso, mas a virada, entre outras coisas, também esteve relacionada com uma sucessiva revisão de expectativas de inflação. Se a gente pegar o Focus, que é um lag indicator, mas ainda assim ajuda a gente a mapear um pouco desse movimento de expectativas de inflação, a gente começa a observar que elas começaram a ceder de maneira bastante acelerada, né? Dois focos especificamente de outubro mostraram quedas bastante expressivas da expectativa de inflação, não só para 2025, 26, 27, 28. Né? E isso dá margem para corte de juros. Ainda que não em dezembro, a gente poderia pensar em janeiro, por que não? E daí, a gente já imaginava que para ele fazer isso, ele precisava começar a flexibilizar seu discurso. Vale notar que esse BC, ele veio com uma percepção de ser mais dovish do que o BC comandado pelo Roberto Campos Neto. Então, quando ele
pisa, né, no freio com um discurso duro, ele acabou fazendo com que os agentes observassem a atuação e olhassem e falassem o seguinte, cara, talvez esse cara, de fato, ele esteja seguindo aí o mandato à risca, algo bem técnico e vai manter esses juros. E isso fez com que as expectativas cedessem, tanto que a gente teve inflação implícita hoje menor do que as projeções do economista, que historicamente não acontece tantas vezes. Então, como consequência disso, a gente esperava que ele movesse, né, um pouco o seu tom, não fez. Né, o tom veio bem conservador, agora a gente vai ter a ata, sempre importante ver a ata, ver como está se movimentando a projeção de inflação para o horizonte relevante de atuação dele, né, que já está em 2027, mas o grande ponto aqui é que, por mais que ele tenha agora vindo duro, né, a leitura que a gente pode fazer, e isso acontece muitas vezes, é de que, né, quando ele vier, e ele vai vir cortar, ainda que ele não corte em janeiro, venha cortar mais no final do primeiro trimestre, em março, que seja, né, ainda que ele não corte tanto, quando ele começar a cortar, como sempre aconteceu historicamente, o mercado vai subestimar o ciclo de corte de juros no Brasil. E isso, como consequência, tem um potencial multiplicador para esses títulos indexados, porque eu estou falando que, tudo bem, o pré poderia até eventualmente andar mais aqui, mas a gente está falando da proteção com a inflação também. Então você pega duas vertentes de um tipo de exposição que me parece muito atrativo. A gente está com um juro real gigantesco no Brasil, né? Então vale a pena a gente ter essa exposição. Lembrando que a alocação de recursos ela nasce como a preservação do poder de compra ao longo do tempo. Então a gente está falando de um título aqui, basicamente, que ele endereça a principal preocupação no início da alocação de recursos, né? E a gente ainda tem a possibilidade de uma multiplicação de capital com esse ciclo de corte de juros que virá. Né? Ele é limitado por conta das questões fiscais brasileiras, claro, porque a gente só tem uma âncora monetária tão pesada por conta da falta de uma âncora fiscal, mas ainda assim, quando ele vier, ele deve vir mais ou além do que o mercado espera. E como consequência, a gente deve ter uma multiplicação proporcional a essa surpresa que tivermos. Fora que ainda temos aí no meio a possibilidade de um rally eleitoral, né, que foi afugentada até metade de outubro, deu uma viradinha agora, a gente não sabe como vai se comportar, a gente está a 11 meses, menos que isso, das eleições, e a depender do que vier, mesmo se for continuidade, apresentar alguma proposta minimamente mais responsável do ponto de vista fiscal, a gente já começa a endereçar um pouco essa reancoragem das expectativas, principalmente se vier, eventualmente, uma tese de alternância de poder mais para frente. Tudo isso para dizer o seguinte, né, a gente tem uma chance de multiplicação nesses títulos que me parece interessante para compor carteira. E por isso que eu compro. É por isso que eu compro esse título. Eu não sei se vocês concordam, você concorda? Não, eu concordo. Eu até acrescentaria que existe um fator aqui técnico, de certa forma, porque outras classes de ativos no Brasil andaram ao longo do ano, bolsa, fundos imobiliários, própria pré, e o NTNB de longo prazo não andou tanto, né? Você teve uma estagnação. Tem fatores técnicos envolvidos, aumento de oferta do tesouro, ausência de compradores, fundos de pensão já com o mandato saturado para esse tipo de título, o fluxo gringo muito pequeno, Sim. Então a ausência de liquidez do título dificulta. Então, não vou falar essa palavra, eu não quero citar como arbitragem, mas esse fator técnico também é vantajoso para quem pode comprar agora, na minha percepção. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante. Esse ano a gente teve um rally de ações, um rally de real, mas o juro real não andou. Né? E se andou muito pouco proporcionalmente que a gente viu andar de ações, por conta fiscal, em grande parte, porque você não tem uma ancoragem das expectativas nesse sentido. Qual o seu posicionamento, Marcelo? Eu concordo, acho que o grande desafio do Brasil para 2026 é conseguir encontrar uma classe de ativos que não performou. Acho que a grande discussão agora, por exemplo, você olha para FIIs, para a Bolsa, não é se está barato ou não, né? O nível que está barato, porque você pega o começo do ano, estava uma barganha, ninguém queria, sim. Acabou performando e agora ficou aquele FOMO, mas eu acho que quando você pensa em termos de composição de portfólio, assim, o Brasil, historicamente falando também, ele tem uma característica rentista, né? Então, acho que é bem interessante. E também, quando você pensa que empresas, são poucas as empresas na Bolsa, mesmo com os níveis atuais, que conseguem pagar um dividend yield na casa de 10 com 12. Então, assim, dá para contar no dele. Então, acho que para compor portfólio, acho bem interessante. Bacana. Antes de passarmos para a nossa dica cultural, eu convido mais uma vez, né, a todos que estão nos assistindo a conferir a Black Friday da Empíricos. Todas as carteiras da casa, né, pelo preço de uma única carteira premium. Então, fica aqui o convite, o link está na descrição. Começando com o nosso convidado, eu vou fazer de novo. Começando com o nosso convidado, sua dica cultural da semana. Isso é uma ideia da Larissa, tá? Eu quero deixar bem claro que isso aqui é uma coisa da Larissa, que eu estou, obviamente, preenchendo o lugar dela aqui, fazendo meu trabalho devidamente. Então,
Fica aqui, qual é a sua dica cultural, Marcão? Então, indo na onda da Larissa, né, até conversei com ela recentemente, acho que ia ser bem interessante. Tem um livro, já tem uns 3, 4 anos, que é da Modaran, chamado Narrativa em Números, o valor das histórias nos negócios. E acho que a grande questão é o seguinte, né, você como analista de ações, a primeira coisa que você faz é querer projetar, fazer valuation, modelar. Aí leva para o contrário, da Modaran fala o seguinte, qual que é a história por trás dessa companhia? Qual que é a tese de investimento? E ele fala basicamente o seguinte, que um valuation é basicamente o casamento, a união de uma história com números. Isso está assim, corretíssimo. Por exemplo, eu conversando com a Larissa, que você lembrou o nome dela, acho que a história mais emblemática que a gente vê dessa questão de narrativa e números é a questão do Nubank. Então você pega o começo do Nubank, quando ele abriu o IPO, quando ele fez a abertura de capital, o banco era neutro. Por questão de valuation, por questão de você se expandir no mercado, que ele, historicamente ele é bastante desafiador, quando você pensa em crédito de baixa renda, e o Nubank entregou esse crescimento. Aí depois o banco teve uma visão mais neutra em relação à questão da expansão na América Latina. E a gente está vendo México, Colômbia ganhar cada vez mais tração. E agora a história mudou novamente. Se a história era antes Brasil baixa renda, agora a história mudou para Estados Unidos, a abertura de uma licença bancária, num mercado gigantesco, num mercado que assim, o potencial, só o estado do Texas é maior do que o PIB inteiro do Brasil, a narrativa agora é outra, né? Então, assim, você tem cada vez mais uma história que a narrativa é outra, que justifica muito a questão de múltiplos maiores e um valuation que ele acaba sendo mais prêmio. Então, assim, sempre, até para o pessoal que estiver começando a carreira em ações, perguntar assim, qual que é a narrativa? Porque quando você fala de narrativa, você fala basicamente o seguinte, perpetuidade e mercados endereçáveis para você crescer. Então, por exemplo, quando você olha aqui numa Petrobras, o múltiplo é baixo. Por que o múltiplo é baixo? Porque para crescer você está basicamente aqui, entre aspas, dentro do pré-sal, dentro do petróleo e algumas outras avenidas próximas aqui de energia, seja alguns projetos paralelos que eles querem crescer, que também tem alguns retornos marginais menores. Então, obviamente, a história, quando você compara a Petrobras com o Nubank, sem querer fazer julgamento de valores, é uma história muito diferente que reflete aqui nos números. Então, acho que é sempre importante olhar essa questão de, além do múltiplo, né, que o pessoal fala tanto o múltiplo está barato, o múltiplo está caro, qual que é a história desse cara, qual que é o potencial. E será que ele consegue me entregar aí realmente essa história e os números para suportar essa história por trás, que é o mais desafiador. Maravilha. Boa. Caio? O meu, na verdade, é o livro que eu estou lendo agora, que é uma indicação do nosso chefe. Espero que ele não fique magoado que eu tenha roubado a indicação dele. Mas é o livro Our Dollar, Your Problem. Nosso Dólar, Seu Problema, do Ken Hogoff, que é um professor de Harvard, trabalhou no FMI. É um livro que conta a história, basicamente, do dólar nos últimos 50 anos, principalmente. Traz os principais competidores do dólar, as outras moedas, Japão, China, Rússia. Entendo que seja bem pertinente para o momento, que se debate muito sobre o enfraquecimento do dólar. Então, ele traz também as eventuais ameaças. Acho que é uma visão de quem está muito por dentro da situação, sempre trabalhou com isso. E abre muito sua cabeça sobre essa história de fortalecimento da economia americana. Para quem acompanha o mercado, acho que é uma leitura realmente obrigatória. Tá na minha lista também. Assim que eu terminar o Murakami que eu tô lendo agora, vai ser o próximo. Boa. Bacana. Talvez tenha que ler 2 vezes. O livro complexo. Entendi, beleza. O Rogoff, ele costuma bem, vamos ver. Ele é bom, mas ele é bom. Ele é bom. Eu já vi algumas palestras dele, são muito boas. Tem várias online, inclusive, quem tiver. Kenneth Rogoff, professor de Harvard. Muito bom. Ele esteve no Brasil recentemente, inclusive. Né? Eu acompanhei online a palestra que ele deu, enfim. A minha, na verdade, são 2 dicas. Né? A primeira eu não vi ainda o filme. Mas eu quero ver, e portanto já está na minha dica, como eu pretendo ver, né, que é o novo filme do Kleber Mendonça Filho, né, que fez Bacurau, etc. Agora é o Agente Secreto com o Wagner Moura, estou querendo ver, né, parece interessante, foi bem recebido nas premiações internacionais, né, e parece que vai levantar a bandeira do Brasil nas premiações no começo do ano que vem. Vamos ver como é que é, né? Vamos ver. O pessoal levantou a bola demais, hypou demais. Eu vou então com expectativas elevadas. Vamos ver se o filme é bom mesmo. Mas tá aqui a dica, né? Para quem gosta de filme brasileiro. E fora isso, né? Tem uma exposição no MIS, né, Museu da Imagem e Som Nova, né? Em homenagem a Carl Gustav Jung, né? Então pai da psicanálise, da psicologia analítica, né? Que é a alma humana, você e o universo, né? Fica aqui o convite. Tem aos finais de semana, vocês conseguem ir com a família, é um programa bem legal. Então tem do filme, tem ainda do passeio, tá certo? Pessoal, muito obrigado, Marcel, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, sabe, você tá de novo de mim, só chamar. Opa, com certeza, gostei muito de ouvir os seus comentários. Obrigado, Caião.
Sempre um prazer, sempre Isso. um privilégio. Boa, E obrigado valeu. você pela sua audiência. E nos vemos na semana que vem, no próximo Empíricos Podcast. Até Valeu, mais. pessoal. Valeu.